could not leave. Os homens não podem sair, não podiam sair, nem podem. Because they are subject to the draft. Eles são sujeitos ao governo para contratá-los para a guerra. Assim que funciona. We had many of our former students that had started churches. E a gente tem bastante estudantes que já foram lá conosco e vão para o mundo, para outros lugares, formar igrejas, fundar igrejas. So what would happen? Would our people stand strong, or would they be in fear and run for their life? Então, o que acontece é que as pessoas vão ficando com medo e vão ficando preocupados com as coisas que estavam acontecendo, mas eles estiveram por lá recebendo o alimento. So we began to receive emails from our people. A gente começou a receber notificações, e-mails. And I'm so proud of them. They're standing strong. E aí eu fiquei muito feliz de saber que eles se mantiveram bem fiéis. And even if they are refugees, they're still not worried about their own situation, but they're taking care of other people and ministering. Eles cuidaram muito bem dos refugiados e de outras pessoas que foram necessitadas nesse momento. There's a young woman named Luda. E tem uma mulher chamada Her name was Luda. Luda. And she was a refugee. She went from the city of Irpin. Ela é refugiada, veio de uma cidade, Irpin, which was almost totally destroyed. que foi totalmente destruída. She left with just a small suitcase. E ela deixou aquele lugar dela apenas com uma pequena malinha, pequena. Crossed the border into Poland. E fugiu, passou pelas fronteiras do país e foi para a Polônia. She found a church because she wanted to minister to others. Ela encontrou uma igreja e porque ela queria ministrar para as outras pessoas. She only left with a small bag. E ela, então, lembra que ela colocou uma pequena malinha, uma troca de roupa. And of course her computer. E aí o computador também. And she found a church and became involved in helping other refugees coming across the border. E ela veio para a igreja e começou a ajudar, botar a mão na massa para ajudar os refugiados. She's an example. Ela é um exemplo of what our people were doing all across Ukraine and many other countries in Europe. Ela é um exemplo do que as pessoas estão fazendo por lá, mediante a guerra, né? O que eles estão ajudando, buscando fazer. Ela é um exemplo nas outras pessoas por lá. So people would cross the border. E as pessoas que cruzam a fronteira, they have nothing but a small suitcase. Eles não têm nada, só uma pequena malinha de mão. Or maybe a baby in their arms, or a cat or a dog. E às vezes um cachorrinho, um gatinho, e traz aquele nos braços. They cross the border and I have no idea. Do I have a husband? E a pergunta que elas fazem é: vou cruzar a fronteira, mas eu ainda tenho marido? Are my parents alive? Os meus pais ainda estão vivos? Do I have a home? Eu tenho um lar? I'm in a country, I don't know anyone here. Eu estou em outro país e nem sei por que eu estou aqui. I don't have any money. Eu não tenho nenhum dinheiro. I can't get a job. Eu não posso trabalhar. I don't speak the language. Não falo nem a língua deles. I've left everything. E perdi tudo. And then they meet Luda. What's that? And then they meet Luda. Aí eles encontraram a Luda. And she says, e ela disse: let's pray. Vamos orar. And then after they have a meal and a shower. E depois que eles comeram, tomaram um banho. And they said, you know, we have a Bible study tonight. Nós vamos ter um estudo bíblico hoje à noite. So they're not worried about their own safety, but they're helping others, ministering to others. Então ela não se preocupa muito com a segurança, ela preocupa mais em cuidar das pessoas naquela noite. And we heard this story many other times from other people in other countries and in Ukraine, taking care of the refugees, giving the word out, evangelizing. A gente viu isso muito mais com outras pessoas, outros grupos falando sobre isso, gente cuidando de refugiados, preocupados com a situação e com os refugiados. And when I heard this, I thought, oh, I want to be a part of that. E quando eu ouvi isso, falei, eu quero ser parte disso. And I started thinking, what can I do to be a part of this? E eu falei, o que eu poderia fazer para ser parte disso? And we traveled to other countries in Armenia and
E quando a gente viajou para outros países, por exemplo, a Armênia, and I expressed this idea to some other people, and I was so surprised at the response. e eu compartilhei essa ideia com outras pessoas e fui surpresa com as respostas que eu tive. People with the same stories, different situations, but the same idea. People who have survived tragedy are seeking God. Eu percebi que é a mesma ideia, a mesma coisa acontecendo, talvez com outras tragédias acontecendo da mesma forma, e ela vendo uma necessidade aí nesse meio, mesmo fora da guerra, em outras tragédias. So I widened my vision and I wrote this book for many different types of situations where people have survived tragedies. Então eu abri minha visão, falei, quer saber, eu vou escrever um livro para cobrir todo mundo, vou escrever um livro que chegue nessas pessoas para ajudá-los. Aí foi quando ela chegou para escrever esse livro. And I've had this translated into Portuguese to give to you as a gift. O livro é Why Me, e está traduzido como Por que Eu? Está traduzido em português e impresso, que acabou de chegar 2 horas atrás. But I don't want it just to be a tool for evangelism. You want to, right? I want it more than a tool for evangelism. Ela falou que isso aqui serve para evangelismo, mas ela é mais do que isso. Eu quero ver vocês usar para mais do que somente um evangelismo. So I would like you to take this book and to read it and arm yourself with many biblical truths to be able to answer questions. Eu quero que vocês leiam esse livro, tem muitas explicações bíblicas aqui, e se armem vocês dessas argumentações bíblicas para falar com as pessoas. Then I hope you'll give the book away. E talvez depois passar o livro para frente. If you know someone who has gone through a tragedy, give it to them. Se você sabe de alguém que está passando por alguma tragédia, If you don't know anyone, é a sua chance de levar para ele. maybe you can go to the hospital and give it to people there, or someone sleeping on the street. Ou outra situação que vocês encontrarem por aí, pode ser, né, uma pessoa no hospital, ou uma pessoa que está na rua, sem moradia. If you give it to a friend and have contact with them, before it's difficult to talk to your family or friends. It's okay. Ela fala assim que é difícil de às vezes antes de você falar com alguém, amigos, família, talvez você tenha uma chance agora de você dar esse livro e discutir com as pessoas sobre essa situação. But this is a non-threatening way. Here is something I'd like for you to, a little book for you, I think, that will give you hope, will help. Ela está abordando aqui a forma da gente chegar nas pessoas e não chegar numa forma muito de intimidação, né? Mas aqui está um livro que eu posso ajudar na sua vida, e nessa linha. Now, since they've gone through a tragedy, they may be open. E se eles passaram por uma tragédia, provavelmente, muito provavelmente, eles estarão abertos a conversar sobre isso. And you can share something specific from the book that applies to their life. E você pode mostrar alguma coisa que está aqui no livro, especificamente, que acho que vai ajudar a vida deles. Then there's also in the back part where it tells people what to do to make changes. E aqui no livro mostra também, numa parte que mais final, como as pessoas podem fazer mudanças nas suas vidas. Vai explicar aqui. So perhaps they've been injured in an accident and lost a leg or an arm. Às vezes eles podem ser pessoas que tenham passado por acidentes, perderam o braço, perderam a perna. And they are grieving. E eles estão tristes. So you can give this book to them, and you don't want them to be caught in a downward spiral, turn to drugs or alcohol. Então, quando você está dando esse livro, você não quer que eles caiam na desgraça, numa espiral. Depressão, drogas, death, suicide. Morte, suicídio. Você não quer isso, então chega primeiro. So they must start a new normal. E aí eles podem começar um novo normal, if they're nova going to normalidade. Survive. Como eles vão se sobreviver a tudo isso. In this new normal, nesse novo normal, according to the Bible, you'll have to have a change in the way you think, change in your mind. Esse novo normal, de acordo com a Bíblia, você muda a forma de pensar. And then also, they should find someone they can trust and talk. E eles vão acabar precisando de encontrar alguém em quem eles confiam bastante.
And someone they can trust, maybe a church member like you. Pode ser que seja uma pessoa da própria igreja, como um de vocês, que eles vão confiar em vocês. And continue to pray for them until they're ready and bring them into the church. E continuem orando por aquela pessoa, por aquelas pessoas, até que um dia você vai conseguir trazê-los para a igreja. So this book is not just to evangelize, but it's to bring them into a church, a Bible teaching church. Não é só ir lá evangelizar ou dar o livrinho, mas com o objetivo de que em algum momento você vai conseguir trazê-los para um estudo bíblico, para uma igreja bíblica de estudos. Where they can continue to grow. Onde eles podem continuar a crescer. But also it will help the church. Isso vai ajudar a igreja também, né? Help build the church, help build the injured person. Vai ajudar a construir mais em cima disso na igreja e as pessoas da igreja. So please take the book, and if you want more, see Zeca. Então, se você vai ter um livro hoje, vocês vão ganhar, e precisar depois de mais, fala comigo que eu consigo. And be part of this evangelism that's already started in so many countries. E faça parte desse evangelismo que já começou em outros países também. I think if you didn't mention, there's another language. Right? What is the language are the book? English, Armenian. How many languages are it? Which language are the book? I forgot the English. It's in English, Russian, Ukrainian, Polish, Armenian. And Portuguese. Portuguese, that's the last one. O livro já foi traduzido em umas 5, 6 línguas aí, está no website, inclusive deles, na página da internet deles. Esses nomes que ela falou aí, né? Não sei se eu vou lembrar de todos, mas Armênia, está em português, inglês e Rússia, Ucrânia. E vocês podem ver isso lá, porque eu já fui e já peguei lá. Vocês podem ir lá e ver que está nessas línguas. Se quiser falar ucraniano, é só ir lá. So I hope this book will be part of the Great Commission to go. E eu espero que esse livro possa ser parte da grande comissão que nós temos pela frente. Obrigado, Felas. Sim, agora eu preciso de ajudas aqui. Quero 4 pessoas rapidinho aqui. 4. Rapidinho. 4, rapidinho. Um para cada. Eu esqueci de falar uma coisa. Eu vou falando enquanto eles distribuem. Agora esse aqui eu fiz. Aqui, ó. Cadê outra pessoa? Espera aí. Tenho certeza que vocês entregam um para cá. Eles vão distribuir, não vou falar o que é. Vocês estão recebendo 2 livros. É que a outra pessoa não está aqui, mas o Robert Dean, também fez um livro pequeno sobre as poderosas promessas de Deus. Pessoal, tenha certeza que vocês estão entregando livros, cada pessoa vai levar 2 livros, um de um ou de outro, tá bom? Só tenha certeza que é isso aí. Um de cada. Não é 2 de um de cada. Eu deveria ter dito. Só um minuto aqui comigo. Atenção. Você só recebe o livro e escuta um pouquinho que eu vou falar, que eu esqueci de falar do Rob Dean. As poderosas promessas de Deus de Rob Dean também são muito importantes. Outro dia o Jim mencionou sobre isso. Vocês vão encontrar, acho que 150 promessas aqui dentro. 150 promises. More than that. Promessas aqui nesse livrinho, vocês, principalmente o cristão, né, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, ler essas promessas nos alivia a alma, nos ajuda no dia a dia, nos faz crescer. Então, o Rob Dean também enviou e está dando aí de graça presente para vocês esse livrinho aqui. Avisando vocês que as igrejas de vocês na região, eu e o Joe resolvemos isso, e calculamos, se a gente calculou errado, o problema é nosso, mas nós calculamos que o Joe vai levar no Jardim Santana, vai levar em outras igrejas, e eu vou levar para Piracicaba, já levamos para São Paulo, vou entregar em São Paulo, que não estava pronto. Aonde o Jim vai, a gente está levando, tá bom? Aonde o Jim está fazendo os estudos bíblicos, lá no Rio de Janeiro, Juiz de Fora, Guarapari, Partido Alferes e tudo mais. Tudo bem? Só para avisar vocês que as igrejas onde receberam o estudo bíblico do Jim 2023, as pessoas que estão participando estão ganhando vão marcar a sua presença com esse livrinho que vocês ganharam para uso do seu crescimento espiritual. Beleza? Glória seja a Deus, né? Muito obrigado, tá bom? Ok, gente. Então, Joe,
come up here. Eu arrumo.